Bom, boa noite a todos. Olha, realmente estou impressionado em ver a aderência, a adesão, né, do evento, tantas pessoas, praticamente todo mundo aqui. Fico muito feliz de ver cada um de vocês, sei que pessoas que vieram de longe, pessoas de outros estados, voaram para estar aqui com a gente. Isso mostra o carinho que vocês têm com a gente, com o projeto, comigo, com nossos sócios, com os outros token holders. E primeiro, queria agradecer a todos, agradecer principalmente quem começou tudo isso, os nossos sócios do primeiro round, todos eles estão aqui. Então, começando pelos primeiros sócios, até Ricardo Lapoian, aqui o Rodrigo Vilas, e passando pelas outras fases, pelos token holders. É muito bom ver vocês aqui. Esse evento, nós idealizamos ele porque o nosso contato diário, ele é muito com a equipe interna, ele é muito com os shareholders, mas com os token holders nós nunca tínhamos tido contato, porque os token holders, que são as pessoas que realmente estão fazendo esse projeto acontecer. Então, eu vou falar um pouco da história da Dynasty, vamos falar um pouco do futuro da Dynasty, mas antes de falar do futuro, eu vou falar um pouco do passado. Então, eu quero falar um pouco do como que a gente chegou aqui, por que a gente chegou aqui, o que a gente enxergou, o que nos motivou. Não vou falar dos obstáculos, porque foram imensos, seria um evento só de obstáculos, né? Então, vamos falar bastante sobre o evento. Então, em 2016, nós tivemos a intuição, vendo a falta de liquidez do mercado imobiliário, nós tivemos a intuição de criar algo novo, algo que realmente pudesse ser muito impactante e que não fosse simplesmente um fundo imobiliário. Nós temos um background forte na parte de real estate, poderíamos montar sim um fundo imobiliário, mas nós queríamos algo além, nós queríamos algo que tivesse um diferencial, como eu disse no vídeo, um ingrediente mágico. E foi no blockchain que nós encontramos esse ingrediente mágico. Porque o blockchain, eu não sei se todos sabem um pouco da tecnologia blockchain, mas é a tecnologia que está por trás do Bitcoin, que é a tecnologia que permite que, uma vez que você cria uma criptomoeda, um contrato inteligente, ele seja imutável. Então, peraí, se a gente usar essa tecnologia, onde nós criamos a regra da nossa moeda, e nem mesmo nós poderemos alterar essa regra no futuro, isso já eleva muito o nível de confiança do produto que a gente vai lançar. Então, utilizando o blockchain e pegando uma referência do mundo real, que é o real estate, nós enxergamos que ali tinha um caminho muito, muito interessante. Só que, quando você está um pouco à frente, não existe nenhum tipo de regulamentação, não existe entendimento, você está um pouco à frente do tempo aqui no Brasil, nós tivemos que buscar qual que seria a melhor jurisdição do mundo para fundarmos a empresa. A gente não podia começar no Brasil, porque a gente sabia que não iam entender o que a gente está fazendo, o Banco Central, o CVM, não sabiam nem o que era isso naquela época. Hoje existem projetos, mas naquela época não sabiam. E aí, estudamos diversos países e vimos que a Suíça foi o país que deu mais suporte para esse tipo de projeto. Então, a Suíça, por questões eles são muito focados em inovação e incentivavam muito empresas a serem fundadas lá que tivessem relação com blockchain, especialmente na região de Zug, no Crypto Valley, que é uma região próxima de Zurich. Essa região ela é conhecida como Crypto Valley porque as empresas de cripto elas se reúnem nessa região. Então, quando eu e o Fábio chegamos lá no Crypto Valley, eram apenas 14 empresas de blockchain, e hoje são mais de 1.000 empresas que estão fundadas em Zug. Ou seja, foi desenvolvido todo um ecossistema em volta da cidade, é uma cidade que dá benefícios, e quando nós chegamos lá, já era permitido você comprar as passagens de trem usando Bitcoin. Tinham caixas eletrônicos de Bitcoin. Tinha essa imagem, inclusive, que está aparecendo aqui, essa pessoa chama Niklas Nicolasen, ele é fundador do Bitcoin Suisse. Naquela época, quando eu e o Fábio chegamos lá no escritório deles, nessa foto aí, eles já negociavam 250 milhões de dólares por semana, ou seja, $1 bilhão por mês, na época que nós chegamos lá. Então, quer dizer, é um mercado muito avançado, eles já estão enxergando muitos anos na frente.
Em 2018, nós incorporamos finalmente a empresa na Suíça e começamos a perceber que o respaldo que a Suíça estava dando é um respaldo muito alto em relação ao blockchain. Aqui nessa imagem tem a foto da gente na SIX. SIX é a Bolsa de Valores Suíça. Naquela época, em 2016, eles já falavam de transformar as ações das companhias, como Novartis, como Nestlé, etc., em tokens, tokenizando ações e transformando ela de forma de você poder fazer negociação utilizando a tecnologia blockchain. Então a SIX já desenvolvia naquela época uma tecnologia para fazer, como que a B3 faz hoje a negociação, mas eles utilizando plataforma blockchain. Então tudo isso, esse dia a dia nosso, interagindo com o mercado suíço, enxergando essas tecnologias, não só num laboratório, mas sim indo para a rua, nos motivou muito a interagir com todo o sistema suíço. Então, como nós estávamos começando nossa moeda, a moeda que tem referência no mercado imobiliário, nós precisávamos de um compliance muito rigoroso, políticas de anti-lavagem de dinheiro, porque é o que sempre falam, quando você fala de criptomoedas, as pessoas já vêm com lavagem de dinheiro, apesar de depois ser um outro assunto que dá para discutir, é muito difícil lavar dinheiro com criptomoedas, por causa que todas as transações elas são rastreadas. Em um determinado momento você vai conseguir localizar de onde partiu aquela transação. Mas nós nos preocupamos em todos os processos de compliance, identificação dos nossos usuários, para já nascer do zero de uma forma compliant. Foi por isso que nós fomos aceitos nos grandes bancos da Europa, no sistema financeiro, inclusive, e todo o nosso processo de licença e de submissão foi junto com o governo suíço. Até por conta desse nosso relacionamento, conhecemos o ministro da Economia suíço, o Limauer, e dele partiu um convite para que nós fôssemos para Davos em 2018. Então, de 2018, fomos para Davos falar da parte conceitual da Dynasty. Então, eles já enxergavam o potencial que o nosso produto tinha, e é um produto, a Dynasty ela é uma empresa que ela tem o suporte, inclusive, do governo suíço para entrar em contato, para fazer expansões, etc. Em novembro, dia 25 de novembro de 2019, nós fizemos a emissão do nosso Smart Contract. Então, esse foi o dia que foi criado o Jeans. Então, se vocês entrarem na internet, procurarem no Etherscan, digitarem Dynasty Global, vocês vão ver a data de emissão do nosso Smart Contract, do Smart Contract do Jeans. Foi no dia 25 do 11. E aqui nós temos uma imagem da equipe que criou o Jeans. Então, é eu, Fábio e todo o pessoal de tecnologia. Essa foi a primeira transação de Jeans que ocorreu. Aí, esse foi o momento do nascimento da nossa Jeans. Bom, o nosso Jeans, a característica principal dele, além da questão da referência do real estate, é a escassez. Então, nós criamos o Smart Contract com o volume total de 21 milhões de unidades e não podemos emitir nenhuma a mais. Ou seja, só existirão 21 milhões de Jeans. Esse é um ponto muito importante para se analisar em relação, inclusive, a outras criptomoedas. Porque você tem muitas criptomoedas que não têm esse limite. Não é porque é criptomoeda que tem um teto. No nosso Smart Contract, no nosso software está configurado, não é possível fazer nenhum tipo de emissão de nem mais um Jeans. Ou seja, todo o valor patrimonial que nós colocarmos dentro da moeda, ele só vai aumentando e você não consegue fazer qualquer tipo de inflação da nossa moeda. Nós não podemos inflacionar a nossa moeda, o que nós vemos hoje acontecendo no mercado tradicional, inclusive com a nossa moeda, com o dólar. Está bem perceptível que isso é um problema das economias que, no nosso caso, não existe esse problema pela questão do Smart Contract. Para lançar esse nosso produto, assim que ele estava pronto, estruturamos um roadshow na Europa, porque, afinal de contas, nós somos uma empresa suíça. O natural seria iniciar pela Europa para depois fazer a expansão global. Então nós montamos toda uma agenda de roadshow em 2020. Essa agenda começava a partir do dia 17 de março de 2020. Nós tínhamos 122 reuniões agendadas em 12 países. Porém, quando eu embarquei fizemos um kickoff antes, fizemos um evento de kickoff para anunciar esse roadshow
da Europa, e nesse evento, inclusive, foi na casa oficial do consulado da Suíça, muitos aqui, inclusive estou vendo alguns aqui que já estavam presentes nesse evento, fizemos o evento de kickoff para ir embarcar para a Europa. E embarcamos para a Europa, porém, desencadeou a questão da crise do Covid, tivemos que voltar e suspender a nossa oferta, porque era um momento de muita incerteza, não dava para continuar, as pessoas elas estavam muito mais preocupadas para saber o dia de amanhã do que aonde que eles iam investir o dinheiro. Então nós resolvemos interromper o nosso projeto, a oferta do nosso projeto, e esperar um momento mais adequado, que foi a Paris Blockchain Week Summit, que é um dos principais eventos de blockchain do mundo, que ele acontece em Paris todo ano. Ele seria presencial, nós iríamos presencialmente nesse evento, mas por questão da segunda onda, tivemos que fazer online. Porém, gravamos um vídeo bem explicativo sobre o nosso produto, o Jeans, e teve uma aceitação muito grande. Então foi a partir desse evento que nós tivemos o teste e vimos que o nosso produto tinha um apelo muito grande, tinha uma aderência muito grande e muito interesse dos investidores de terem o Jeans na sua carteira. Nós falamos, bom, por que não fazer integralização do capital da nossa companhia em Jeans, em criptomoeda? Novembro do ano passado, foi autorizado pela junta comerciais, começaram a reconhecer criptomoeda como capital integralizado. E aí nós fomos a primeira empresa do Brasil a integralizar capital em criptomoedas. Nós fizemos uma transferência de 3.136 Jeans da tesouraria da nossa empresa da Suíça para a nossa tesouraria da empresa Brasil e foi homologado R$1.026.464. Isso no nosso contrato social, tem o endereço da nossa carteira e nós ainda mantemos esse saldo em Jeans na nossa carteira. Qualquer um, como é blockchain, é transparente, vocês podem checar o endereço, inclusive na Jusesp, buscar o nosso contrato, vai ter o endereço da carteira, vocês conseguem ver. Então percebam a transparência com que o blockchain trabalha, como a gente consegue realmente transacionar valor. Essa transação foi uma transação que aconteceu em poucos minutos e custou quase nada. Quer dizer, para você fazer um câmbio de R$1 milhão, provavelmente demoraria muito mais e custaria muito mais. Após o início da nossa oferta privada, a gente teve um sucesso muito grande. Então, em pouco tempo, vamos dizer que a partir de março começou a ter um volume bacana, que foi provavelmente a maioria de vocês começou a entrar a partir de março. Então, de março a maio, nós conseguimos o suficiente para comprar o nosso primeiro ativo. Nós fizemos a nossa primeira aquisição. Então, mais um ponto que nós inovamos e nós conseguimos fazer à frente de muitas e muitas empresas. Eu não tenho conhecimento de outra empresa que tenha feito isso antes de uma oferta pública. Então, nós adquirimos um ativo de altíssimo padrão, que é o Século 2, aqui na Faria Lima, 2 quadras para cima, um edifício novo, com uma laje de 955 metros quadrados, no melhor ponto da Faria Lima. Nós somos vizinhos aqui do Google, JP Morgan, Credit Suisse, nós somos no miolo da Faria Lima. Quer dizer, como uma empresa de cripto, com uma emissão em tão pouco tempo, numa oferta privada, faz uma aquisição desse porte, onde estávamos disputando essa aquisição, inclusive com grandes fundos. Mas a nossa experiência de real estate para aquisição, ela prevaleceu e conseguimos fechar, inclusive, na frente de fundos, que depois descobrimos quais eram que estavam disputando com a gente. Tá? Então, esse é um pouco do nosso ativo, para vocês terem uma ideia. E qual que é o propósito disso? O propósito é usar a rentabilidade do ativo para agregar mais valor ainda para a moeda. Como que a gente faz isso? A gente faz através do processo Buy, Back and Burn, que é a recompra e queima com a utilização do valor do aluguel. Então nós pegamos o valor do aluguel, recompramos moedas e queimamos. Eu vou demonstrar um pouco mais para frente o processo completo para vocês entenderem. Então, depois da nossa primeira aquisição, nós fomos direto para o Monaco Summit. Um summit que aconteceu em Mônaco, foi um evento focado para family offices. Ele reuniu os maiores family offices do mundo. Ele é chamado Hitosa Family Office, foi a 15ª edição, e eles são focados em family office da Europa e da Ásia. Então nós palestramos, eu fui convidado para fazer uma palestra, eles acabaram pedindo mais 2, então nós palestrei 2 vezes no primeiro dia e 1 vez no segundo dia. Tamanho interesse desses family offices nesse tipo de ativo. O que acontece é que quando você fala de criptomoedas, existem milhares de criptomoedas. E muitas delas são baseadas em ideias ainda, assim como a nossa já foi um dia.
Mas quando você apresenta um ativo real que nós adquirimos e mostra a referência e mostra todo o mecanismo que nós montamos, isso impressiona muito. Tanto que recebemos diversos outros convites que estão se desenrolando, ainda vocês vão entender um pouco mais para frente quais são esses convites. Nesse evento, tinham mais de 4,5 trilhões de dólares sob gestão. Então, nós estamos falando inclusive de fundos soberanos que estavam presentes lá, grandes fundos, tinham grandes family offices, investidores institucionais, famílias reais. Foi um evento realmente impressionante e nunca imaginamos que estaríamos diante de um evento de tamanha envergadura. Inclusive, uma grande coincidência que nossa empresa ela chama Dynasty Global Investments, Dynasty de dinastia, e da Dynasty vem a coroa, e nós temos como nosso símbolo a coroa. Nunca iríamos imaginar que apresentaríamos o nosso projeto num evento na presença de diversas famílias reais. E isso criou uma identificação ainda maior da nossa empresa com essas famílias, o que ampliou muito a nossa network recentemente. Simultâneo, fizemos a nossa oferta pública, que foi uma listagem em 4 exchanges simultâneas. Então, para vocês terem ideia do desafio, é como se nós tivéssemos feito 4 IPOs simultâneos. Quando nós olhamos esse desafio, nós decidimos topar esse desafio, mas confesso que foi muito, muito complicado, muito difícil, porque exigiu muito do time para fazer uma listagem em 4 exchanges simultaneamente. E agora nós estamos na nossa fase de expansão. Então, essas exchanges elas são focadas na Europa e na Ásia, porém nossa presença física ela se mostrou necessária, principalmente na região do Oriente Médio. E aí nós falamos de Dubai. No evento, partiu o convite para a gente ir para Dubai, conhecer as pessoas de lá, o pessoal de real estate, investidores potenciais. E lá nós enxergamos que aquela região é uma região que culturalmente ela necessita da presença física para fazer negócio. Dificilmente você faz negócio com aquela região por videoconferência, por telefone, você tem que estar fisicamente. E a aderência do nosso projeto, o interesse foi muito grande por diversas famílias naquela região. Tá? E aí um dos pontos que eu entendo que foi o grande atrativo do nosso projeto, naquela região, que é uma região que tem uma visão de futuro muito bem clara, muito definida. Quando você chega em Dubai, você percebe a infraestrutura que eles têm, eles já prepararam a cidade para 50, 60, 100 anos para frente. Então eles olham com muita seriedade a infraestrutura, eles olham com muita seriedade a tecnologia, e quando eles viram o nosso projeto, eles muito se encantaram e nós vimos que era o nosso próximo passo, deveria ser a implantação do nosso escritório Dynasty Emirates. Um dado interessante do Jeans é que na primeira semana nós tivemos nosso all-time high, então aconteceu na ProBit, então nós tivemos alguns jeans negociados a $196,95. Ele, por ser as primeiras semanas, é claro que ele descolou um pouco do que a gente estava imaginando de valor, porque a nossa estratégia é realmente subir o jeans, valor em patamares, de acordo com as nossas entregas. Então, o projeto ele veio sendo desenvolvido dessa forma. Todo o reajuste de preço do jeans, ele foi através de uma entrega da companhia que agregou valor, ou que reduziu o risco para o próximo comprador, ou que lhe agregou um valor na estrutura. E tivemos a máxima diária também de volume, batendo $211 mil. Então, esse é um dado interessante, porque o nosso alvo é atingir ainda esse ano patamares de $500 mil diário de liquidez. E quando tivermos $500 mil de diário de liquidez, você vai ter uma linearidade muito maior no preço, ele vai refletir muito mais o ativo real, o nosso trabalho, o que está sendo feito da Dynasty. Eu vou um pouco da mídia global. Saímos em diversos veículos no mundo, saímos em centenas de publicações, são mais de 300 publicações, no mundo inteiro, Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, foram 384 veículos em mais de 30 países. Isso foi antes da gente fazer o evento de Mônaco, então a gente teve uma visibilidade muito grande, isso foi muito bom pelas entregas do nosso projeto. Agora temos o vídeo das manchetes.
Então, tivemos uma grande atenção da mídia, e um ponto que eu vejo também que foi para a gente um ponto de muito orgulho mesmo, foi que nós fomos eleitos uma das Top 10 Hottest Swiss Startups de 2021 pela revista Startup City. Quer dizer, se nós... E isso aqui, só de blockchain, são mais de 1.000 empresas de blockchain. Só que nós estávamos concorrendo com empresas de todos os setores. A parte de construção civil, parte de energia elétrica, a parte de hardware, software. Então, quando nossa empresa, a Dynasty, ela recebe o reconhecimento por uma revista que tem circulação na Europa inteira, como uma das top 10, isso para a gente nos enche de orgulho, porque mostra que nós estamos no caminho certo e o que nós idealizamos lá atrás realmente é algo que hoje é reconhecido, e para a gente isso é motivo de orgulho, e saber que nós estamos também no caminho certo, né? Continuando fazendo o trabalho que nós vemos fazendo até aqui. Então nós temos até inclusive uns quotes da editora Chef, que ia deixar para vocês aqui na tela, que esse e-mail foi enviado para a Nádia. Tá? Então eles estão realmente impressionados com o nosso modelo de negócio, o que a gente entrega, a forma com que nós lidamos com tudo isso, toda a construção do projeto e desenvolvimento dele. Eles realmente ficaram muito surpresos, tanto que eles disseram que vão fazer a edição especial, onde nós seremos a capa da edição especial da Startup City. Então, realmente impressionou, inclusive, os editores que estão acostumados a olhar startups. Agora eu queria passar um pouco para vocês o nosso futuro, esse nosso próximo passo, que eu comentei para vocês, nos Emirados Árabes. Nós temos um vídeo aqui para mostrar para vocês. Então, esse aqui é um pouco dos alvos que nós estamos focando para os próximos meses. Temos um evento grande em Singapura, também evento para Family Office. Singapura é uma região que agrega muito para as criptomoedas. Também é uma região que se destaca muito, e quando nós fomos fundar a Dynasty na Suíça, foi uma das jurisdições que tivemos dúvidas se devíamos fundar lá ou não, porque a aderência à criptomoeda lá é altíssima, tá? E vamos falar um pouco agora do mercado tradicional. Eu queria trazer agora, falamos bastante de futuro, falamos de passado, eu queria trazer agora um pouco do mercado tradicional que nós temos hoje. Então, nós temos hoje B3 autorizando derivativo atrelado a cripto. Quer dizer, isso, um ponto que eu acho que é interessante até mencionar, saindo um pouco aqui, o Fábio e eu, nós fomos em diversos bancos, tanto aqui no Brasil quanto fora, e quando nós falávamos do produto, muitos diretores, o pessoal C-level, eles falavam, gente, mas não vão mexer com cripto. A nossa resposta era, vocês não têm escolha. Vocês não têm escolha. O cliente de vocês, ele quer cripto. Ele vai bater na porta e ele vai pedir produto de cripto. E vocês vão ter que trabalhar com cripto. Quer dizer, então é isso, a gente por 2, 3 anos trabalhando muito com isso, a gente
nesse discurso, e hoje a gente vê que é verdade, tanto que a gente vê a B3. Nós vimos também outros fundos, nós temos fundos de Ether também, distribuídos pelo Itaú, distribuídos pelo BTG. Foram levantados mais de 40 bi em ETF aqui no Brasil, com fundo de Ether. Temos o Itaú também trabalhando bastante de distribuição de fundos e a própria Kinea, né? A Kinea, que é a gestora também é controlada pelo Itaú, já mencionou que vai entrar no mercado cripto. Então, o que acontece? Agora vamos voltar para aquele ponto que eu comentei com vocês da escassez. São só 21 milhões de bitcoins, são só 21 milhões de jeans. Então, quem se posicionar antes vai conseguir pegar uma parte. Todo esse mecanismo do mercado financeiro global sendo estruturado justamente para conectar no mundo cripto, quando essa engrenagem estiver funcionando, o preço das criptomoedas, o valor que vai estar incorporado nas criptomoedas, é algo que jamais visto. Então, é essa visão que eu quero passar para vocês, token holders, que se posicionaram num produto. Não sei se todos estavam cientes desse valor, dessa joia que vocês têm nas mãos. Isso aqui não é uma ferramenta de day trade. Isso aqui não é para você comprar hoje e ganhar 20% e soltar. Isso aqui é um ativo para vocês segurarem com uma joia, para passar de pai para filho. A empresa, ela chama Dynasty, ela é uma coroa. Isso é para durar gerações. Então, esse valor que eu queria passar para vocês, que o mercado tradicional já está enxergando, e nós também enxergamos ano passado, tanto inclusive pensamos na estruturação de fundos para aquisição de jeans. E esses fundos eles já estão prontos. O responsável, inclusive, pelo fundo, ele está aqui no evento. A gente conversou um pouco antes. Vai ter um momento certo que nós vamos anunciar para vocês a entrada a compra do jeans através dos fundos. Essa compra, a gente olha isso porque existem muitas pessoas que querem estar exposto a cripto, mas elas não têm traquejo com a tecnologia, não têm contato, não querem saber fazer gestão de chave privada, chave pública, apesar de nós termos, passarmos esse conhecimento e estarmos abertos a ensinar isso a todos os nossos token holders. Então, para as pessoas que não querem ter o token e estar exposto só a cripto, no momento correto, nós vamos anunciar o nosso fundo, mas eu sei que será em breve. E para tudo isso funcionar, nós enxergamos que precisava criar um novo profissional, um profissional que ainda não existia no mercado, que é o Wealth Builder. O Wealth Builder é uma marca registrada da Dynasty, só nós podemos usar esse nome, registrado aqui no Brasil, registrado na Europa e Estados Unidos. O Wealth Builder, ele é o profissional que, com o conhecimento de cripto, ele passa para o cliente esse conhecimento e o cliente, em posse desse conhecimento, consegue construir fortunas montando o seu portfólio de cripto, olhando a curto, médio e longo prazo. Então, nós temos hoje um grupo de Wealth Builders na empresa, estamos contratando mais, expandiremos. O piloto está acontecendo aqui no Brasil, então provavelmente vocês foram atendidos por um dos nossos Wealth Builders para fazer a aquisição dos jeans, e nós faremos a expansão desse mesmo modelo em outros países, em nossas outras unidades, seja na Europa, seja na Ásia. Para tudo isso funcionar, quer dizer, começou com o Fábio e comigo, mas tem todo um time operacional internacional que dá suporte para a nossa operação. Então, desde pessoas de tecnologia, pessoas do mercado de real estate, pessoas de fundos, pessoas de compliance, pessoas de excelência operacional. Temos, inclusive, um departamento dentro da nossa companhia que ele é chamado Excelência Operacional, onde nós identificamos todas as falhas, os erros, o que pode ser melhorado, que nós queremos aplicar para certificações de qualidade em breve. Agora que vocês entenderam um pouco da empresa, da nossa história, do mercado, eu quero, nesse finalzinho aqui, falar sobre o produto, sobre o jeans. E agora eu queria bastante atenção, porque são pontos
importantíssimos que nós idealizamos lá atrás e nunca mudamos uma vírgula do que nós enxergamos no projeto. O nosso projeto, o Jeans, ele nunca foi pivotado. Nós nunca resolvemos trocar de direção, porque o que nós acreditávamos e o que nós enxergávamos, ele está incorporado dentro desse produto. O primeiro ponto é o total supply, é a escassez. Que eu já comentei com vocês, são apenas 21 milhões de tokens, não tem mais nenhum. Esses 21 milhões de tokens, eles são distribuídos em, no mínimo, 4 tranches, tá? Nós não conseguimos distribuir tudo ao mercado ao mesmo tempo. Então, até para vocês terem segurança, a gente não consegue vender todos os jeans ao mesmo tempo, se alguém quiser comprar, não dá. Então, nós temos que vender por tranches, eles estão travados em cima de um smart contract, que é imutável essa regra, e nós vamos distribuir 5.250.000 de 2021 até 2022, e sucessivamente, a cada ano, a gente solta um tranche, até depois de 5 anos, nós termos a possibilidade de entregar todos os jeans no mercado. Tá? A utilidade desse recurso, né? Então, o recurso ele é feito para aquisição de ativos. Então, nós colocamos as moedas no mercado, adquirimos ativos, e para você manter o valor dessa moeda. E demos a característica de token de pagamento para que ele seja usado no dia a dia. Então você tem esse token, ele está com você, você pode viajar com ele, pode enviar para um parente que está fora, você pode mandar para sua carteira e deixar uma parte para fazer compras do dia a dia se você precisar. Então ele tem a característica de token de pagamento. E agora queria mostrar para vocês terem uma ideia um pouquinho do que a gente criou e em que estágio que nós estamos. Tá? Nós fizemos a nossa emissão e fizemos a primeira aquisição aqui do século II. A nossa segunda aquisição, como eu comentei com vocês, nós estamos focando no Burj Khalifa, pagamento integral em jeans. Então nós temos 21 milhões de tokens, nós estamos falando do primeiro tranche, onde nós colocamos a mercado apenas 100 mil jeans. Então de 21 milhões, nós colocamos apenas 100 mil jeans. Então tudo isso que vocês viram que nós fizemos aqui foi com 100 mil jeans no mercado, o que representa 0,47% de todo o supply de jeans que nós temos para entregar ao mercado. Então, volto de novo naquele ponto da duração do projeto, da longevidade do projeto. Então, a pessoa tem que ter a ideia de que, assim, olha, as entregas elas serão feitas de maneira constante ao longo do tempo, até a gente conseguir fazer essa entrega dos 21 milhões. Então, quem realmente entende o projeto, não vai se desfazer dos seus jeans. Ele vai entender que daqui a 3 meses tem alguma outra notícia, tem uma outra aquisição, tem uma outra parceria, tem mais meios de pagamento aceitando, de repente amanhã tem um mega de um portal aí aceitando os nossos jeans e por aí vai. E esses ativos nossos? Esses ativos eles são todos com renda. Tá? Nós estamos focando em ativos com renda para poder fazer o quê? Utilizar a rentabilidade, o aluguel desses ativos para fazer a recompra dos jeans no mercado. E não sei se vocês estão lembrados, no começo eu falei daquele processo de buyback and burn, que é a recompra e queima dos jeans. Tá? Então, essa recompra e queima, eu queria deixar, nós fizemos uma primeira recompra e queima, fizemos uma primeira queima dos jeans, nós documentamos isso, porque nós achamos que é muito importante cada um de vocês entender a fundo o que isso significa. Então essa queima foi feita essa semana, foi na terça, né? Terça-feira dessa semana, e nós gravamos, quero mostrar o vídeo para vocês. Hoje é um dia muito importante para a Dynasty. Nós vamos colocar o nosso mecanismo de escassez para funcionar. O que significa isso? Significa que hoje nós vamos fazer a queima do primeiro jeans na blockchain. Como vocês sabem, o nosso projeto ele é composto por 21 milhões de jeans, 21 milhões de tokens, e não podemos emitir mais nenhum além desses 21 milhões. Isso gera uma característica de escassez para o nosso produto. Então a Dynasty, diferente de muitos outros produtos, possui essa ferramenta de escassez que ela é gerada a partir do uso da renda dos ativos imobiliários na recompra desses tokens e a queima. Hoje nós vamos demonstrar para vocês de forma prática como que ocorre essa queima.
como que é remover um token e como que é adicionar ainda mais escassez para um produto que já é escasso, que já nasce com apenas 21 milhões de unidades. Ao longo da emissão dos nossos tokens, nós iremos adquirir ativos imobiliários comerciais com renda e utilizar essa renda para recompra. Hoje nós vamos demonstrar com a nossa carteira, que já foi criada para esse propósito, que era justamente a queima do primeiro DIN. Hoje estamos aqui com o Glauber. O Glauber ele participou da criação do nosso Smart Contract e hoje ele vai demonstrar para vocês como que funciona a queima na prática. No nosso Smart Contract nós criamos essa carteira de número 97, que é a nossa carteira de Burn, a nossa Burn Wallet. Essa carteira ela foi criada com o saldo de 1 DINs para que ele fosse queimado para demonstrar todo o sistema de recompra e queima dos DINs. Tá? Então nessa carteira nós temos 1 DINs e todos os DINs que forem recomprados com o recurso proveniente dos aluguéis dos nossos ativos serão colocados nessa carteira e também serão queimados, assim como será queimado esse DIN agora. Então vamos ao processo de queima desse DIN. Dentro do nosso Smart Contract, nós chamamos a função Burn para queimar 1 DIN com as 18 casas decimais. Esse DIN ele é conectado com a nossa carteira, que é a carteira de Burn Wallet, e nós confirmamos a queima desse DIN apertando o botão. Quando a gente efetua a queima, essa queima ela é publicada no Smart Contract. Nós temos agora 21 milhões de DINs e quando atualizarmos a tela, passamos a ter 20.999.999 DINs. E assim a gente conclui a primeira queima do nosso primeiro DIN. Parabéns. Bom, eu já achei que era bem importante esse vídeo para vocês entenderem que inclusive não existem mais 21 milhões de DINs. São só agora, somente 20.999.999 DINs. Então, com isso nós entregamos toda a experiência que nós prometemos para os nossos investidores do round 1, do 2, do 3, os token holders, etc. Fizemos todo o ciclo. Né? E o que falta agora é a gente utilizar a renda real de um ativo real para uma compra real e fazer a queima disso e fazer o impacto. E para isso, nós vamos usar como exemplo o nosso ativo, já nosso, o Século 2, que possui 955 metros quadrados. Tá? O valor do metro quadrado aqui do Século 2 é de R$ 175 por metro quadrado, o que equivale a um aluguel mensal de R$ 167.125, ou em dólar, 31.766 dólares. Então, se nós temos essa receita mensal, de acordo com o nosso Smart Contract, nós temos que fazer queimas trimestrais, mas nós podemos antecipar e fazer mensais também. Então, no caso de pegar apenas um aluguel, um mês de aluguel do Século 2, nós queimaríamos 334 DINs, 378947. Então, esse seria o volume de DINs que nós queimaríamos utilizando o valor de um aluguel do Século 2. Como que é esse processo? Esse recurso é recebido, o inquilino paga, nós utilizamos esse recurso para colocar uma ordem de compra nas exchanges a valor de mercado. Então, esse é o mecanismo de valor e de escassez que a gente comentou. Bom, e quando será essa primeira queima? Essa primeira queima ela já está agendada. A primeira queima ela está agendada para o dia 30 de setembro de 2021. Então, no dia 30 de setembro de 2021, nós vamos pegar o valor total do aluguel de um mês e vamos fazer a recompra
e a queima. Então já está agendada. Então se vocês entrarem no dia seguinte, vocês vão ver que vão ter menos tokens do que do dia anterior e já vai refletir o valor de jeans, assim como refletiu no vídeo. Bom, expliquei agora também o mecanismo de recompra e queima. Esse mecanismo ele já existe em alguns outros tokens. Confesso que fomos um dos primeiros a comentar isso, porque a gente já falava disso em 2018, né, Fabio? 2018, antes de nós sair nosso smart contract. Inclusive, conversamos muito com a PwC Suíça, PwC Singapura, e apresentamos esse nosso modelo de recompra e queima. Depois disso, nós vimos que outros tokens já implementaram, que já estavam no mercado. O próprio Ether, o próprio Ethereum, ele tem essa questão da recompra. A Binance, o BNB, o token da Binance, também tem essa ferramenta de queima. E se vocês forem procurar o que acontece cada vez que é feita uma queima, o valor ele sobe. Ele sobe porque existem menos tokens. Porém, o Ethereum, o supply dele é muito maior do que o do Jeans. BNB pode ser emitido mais. O Jeans não. Então, o Jeans é um token que ele não pode ser emitido mais unidades que tem a função queima. Então, eu estou dando elementos para vocês entenderem o que nós temos agregado no nosso token que pode trazer valor ao longo do tempo. E nós só vamos saber que valor é esse quando nós começarmos as recompras. Então, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, para qual patamar que vai. Qual patamar que a gente vai sustentar? Então, essa é uma questão que nós não sabemos. Então, pensando em tudo isso, pensando em passar para vocês todo esse conhecimento, eu não sei se estão familiarizados com um produto chamado staking, que normalmente as exchanges oferecem para quem deseja fazer hold a longo prazo dos seus tokens. Então, quem não tem interesse em vender a curto prazo, normalmente trava o seu token numa ferramenta de staking. E nós temos dois stakings para os nossos Jeans holders. Nós temos o Jeans Fix e o Jeans Flex. Eles são dois stakes para determinados perfis de clientes. Você pode ter o Jeans Fix, que é um stake que paga 12,3% ao ano em jeans. E ele tem um espaço de 15 mil jeans. Então, os clientes que forem colocando seus jeans dentro desse stake, eles vão receber, ao final do ano, 12,3%. Então, se o cliente colocou 100 jeans, no final do ano ele recebe 12,3 jeans a mais em termos de rentabilidade, por ele ter deixado esse produto no stake. O Jeans Fix, ele é um produto que ele porque ele é fixo, você não pode sair desse produto. Então você tem que saber exatamente se você realmente vai ficar um ano no produto, porque uma vez que você aloca os seus jeans lá dentro, ele vai ficar travado no smart contract por um ano, você não vai poder retirar. Mas para os clientes que eles querem mais flexibilidade, tem o Jeans Flex, que você pode sacar a qualquer momento. Ele não fica preso. O seu jeans, ele não fica preso. Mas a rentabilidade é 3,95% ao ano. E a rentabilidade do Jeans Flex, ele é pago trimestralmente. Então, ao final do trimestre, você vai receber a rentabilidade proporcional daquele trimestre. Se você sacar antes, você não recebe a rentabilidade. Sacou depois, você recebe. Deixou o ano inteiro, recebe 3,95% ao ano, tá? Então, só para frisar, o Jeans Fix, ele tem aqueles 12,3%, ele só tem espaço para 15 mil jeans, tá? O Jeans Flex, ele é mais flexível e ele tem espaço para 60 mil jeans. Lembrando que até hoje nós distribuímos 100 mil jeans até hoje no mercado. E por último, queria passar para vocês uma novidade que nós montamos justamente para os nossos Jeans holders. Como nós entendemos que a proximidade que nós temos com vocês e a oferta privada ela foi feita de uma forma realmente muito próxima, nós criamos o Dynasty Club.
Bom, o que é o Dynasty Club? O Dynasty Club é um clube de benefícios para os nossos token holders. Nós temos 3 categorias do nosso Dynasty Club. Nós temos a categoria Zurich Gold, para todos os token holders que têm entre 200 e 399 jeans. Nós temos o Edelweiss Platinum, que é para todos os clientes que têm entre 400 e 1999 jeans. E nós temos o Matterhorn Black, para todos os clientes que têm mais de 2.000 jeans. E aí eu queria já anunciar a experiência que nós temos para cada cartão. O Matterhorn Black, nós temos já a experiência de Fernando de Noronha. Nós vamos levar para um weekend de relacionamento com os nossos holders Matterhorn Black, para Fernando de Noronha, para... O que mais que nós temos aqui? Experiências, uma experiência por trimestre. O nosso holder vai poder escolher qual experiência ele vai querer, uma por trimestre. Além de plataformas de eventos exclusivos, boat show, entradas em eventos de uma forma VIP. Então tudo isso vai estar dentro do cartão Dynasty Matterhorn Black. Temos também o Platinum, Edelweiss Platinum. O Edelweiss Platinum, todos os clientes, Jean Holders, que estão na categoria Platinum, eles terão um final de semana no Fairmont, Rio de Janeiro, Copacabana. Tá? Também um evento de relacionamento com o time Dynasty. Além de degustações, também escolher uma por trimestre. A lista completa ela vai ser enviada para vocês através do nosso concierge. Então, degustações, experiências, eventos, também entradas exclusivas, eventos em pistas de autódromo. Vai depender muito do perfil de vocês. O nosso Wealth Builder, ele vai deixar toda a interação entre a nossa empresa e vocês de uma forma que a gente entenda quais que são os seus hobbies, o que vocês gostam, o que seria interessante para vocês. Então, fiquem tranquilos que todas as experiências elas serão adequadas ao perfil de cada um. Upgrades, descontos, etc. E o Zurich Gold, diversos upgrades e descontos. Como eu disse, nosso concierge vai entrar em contato com vocês, com todos os Zurich Gold, para informar quais são esses upgrades e quais são os hotéis, etc. Como vai funcionar o Dynasty Club? Ele é um programa que ele é aferido trimestralmente. Ao final de cada trimestre, é checado o saldo da carteira da wallet do nosso Jean Holder, e se tiver na categoria X, ele vai ser elegível por um trimestre dentro daquela categoria. E o nosso primeiro aferimento será no dia 30 de setembro de 2021, que é exatamente o dia da nossa queima. Então, assim que for feita a queima dos jeans, na sequência serão aferidas as carteiras e aí determinado cada categoria de cada um. Bom, aqui nós encerramos a nossa apresentação. Eu quero agradecer cada um de vocês, eu quero agradecer a atenção plena que vocês deram. Acho que todos estão realmente muito atentos, eu acho isso muito importante. Agradeço muito a atenção de todos, a presença de todos aqui. E teremos aqui mais 2 horas de interação, de bate-papo, vai ter um coquetel para a gente interagir mais. E foi um prazer conhecer muitos de vocês que eu não conhecia e estou à disposição para a gente conversar aí ao longo da noite. Tá bom, gente? Muito obrigado.